Olá pessoal, bem-vindo no nosso curso de Golang. E nesse curso, nessa aula, vamos falar sobre loops. Loops, né, é uma estrutura de repetição, né, que repete um bloco de código mediante uma determinada condição, né, enquanto uma condição está verdadeira ou um determinado número de vezes. Em Go, a gente tem três tipos de loops. A gente tem o loop com condições, a gente tem o loop com cláusulas e a gente tem o loop com faixa de iteração. O loop com condições é, por exemplo, quando a gente precisa, né, avaliar uma condição determinada e enquanto ela for verdadeira, continuar executando o nosso código. O loop com cláusulas é aquele tradicional onde a gente avalia, né, por exemplo, uma contagem até um determinado número, por exemplo, né, que tem os tradicionais em várias linguagens. E o loop com faixa de iteração é quando a gente, por exemplo, vai percorrer um array, por exemplo, ou uma slice. Vale, né, notar que dentro da linguagem Go não existe o loop while. Então, é o for que serve de while e usando a condição, o loop com condições. Vamos ver em código como é que funciona isso, né? Então, vou definir aqui a minha função main. Vou definir a minha condição main. E eu vou aqui, né, definir uma variável a que vai ser do tipo inteiro. Beleza. Eu vou definir aqui o nosso for. Vamos primeiro testar o nosso for, que representa o mais próximo do while loop. O loop while. Por exemplo, se eu botar um for sem nenhuma condição, ele vai rodar até o infinito. Então, ele representa aqui que seria um while true. Então, enquanto for verdadeiro, while true, ele vai rodar até o infinito. Então, vamos testar aqui, por exemplo. Então, while true, eu vou pedir, né, para ele imprimir para mim. Imprimir a variável que eu defini mais acima. Se eu rodar esse código, ele vai rodar até o infinito. Então, vou rodar esse código. E observa que ele está imprimindo 10 sem parar até o momento. Então, isso é o loop while, que como é assim que funciona, né? A gente usa o for para substituir o while dentro do Go. Perfeito. Então, mas como é que eu posso, né, ainda assim usar esse for sem e poder parar ela de alguma maneira? Então, nesse caso, a gente usa, né, a palavra-chave break, que vai parar esse for mediante alguma determinada condição. Basta eu colocar esse break que ele vai quebrar imediatamente o for para que ele não seja infinito. Então, neste caso aqui, por exemplo, eu vou pedir para ele, né, imprima, né, imprime a variável a e vai diminuindo, né, ela subtraindo 1 a cada iteração. E quando if a for igual a 0, então eu quero que você pare. Então eu faço um break. Então o meu for, então que deveria rodar para sempre, agora vai rodar, vai diminuindo o nosso a aqui até que ele possa chegar a 0. Quando ele chegar a 0, ele vai verificar que o a igual a 0 é igual a true e ele vai executar o break para quebrar o nosso né, o nosso loop que parecia infinito. Então, eu vou rodar o código. E observam que ele fez isso, né? Ele foi imprimindo de 10 até 1, e quando A ficou igual a 0, ele fez o break e parou o nosso loop. Perfeito. Então, esse é o loop, né, que é usando de forma condicional. Agora vamos, né, para um próximo, que seria o loop com cláusula. O loop com cláusula é o tradicional que a gente nem usa em outras linguagens. Então, for i igual a 0, i menor do que 20, por exemplo, e mais, e eu vou pedir para imprimir para mim o valor de i, por exemplo.
Esse é o loop, né, com cláusula, o loop tradicional que tem em muitas linguagens, principalmente Java, o C++. E a gente vai rodar esse código e vamos ver que ele vai imprimir para nós, né, até o número 19, porque eu estou pedindo para que isso seja menor do que a 20. Se eu botar i menor ou igual, ele vai imprimir até o número 20 para a gente. Então, isso seria o for, um loop com cláusula. Beleza. A gente pode, né? O que seria o loop com faixa de iteração? O que seria essa questão de faixa de iteração? É para a gente exatamente poder percorrer um array, por exemplo, um array, né? Para poder percorrer ela, você tem uma faixa bem determinada, que seja o tamanho, né? O tamanho do nosso array. Então, eu vou criar aqui um array aqui de inteiros, um array de inteiros, e eu vou inicializar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. E se eu quero percorrer esse array, eu vou fazer um for. E uma observação também, quando a gente vai percorrer um array, ele retorna o índice do nosso array e também o valor que está naquele índice. Então, a gente vai receber de volta o índice, o index, e o valor, né, do nosso array. Então, vamos ter range, e a gente usa a palavra-chave range seguida, né, do nome do array que a gente vai percorrer. Tanto que um array, um slice, a forma de percorrer é o mesmo, não há uma distinção nisso, porque no final são memórias contíguas, né, que a gente está trabalhando. Então, neste caso, eu vou, né, eu vou pegar. Então, eu vou imprimir os dados que vão sair para a gente. Então, eu vou usar aqui o printf para a gente, né, fazer uma formatação. Index, o índice que ele vai, eu vou botar aqui o índice, vai ser %d, sabendo, né, o %d representa um inteiro e o valor é o porcento que a gente está em inteiros, né? Então, também vai ser o %d. E eu vou botar o index e o valor aqui dentro. Então, ele vai percorrer esse array, ele vai imprimir para mim os valores que tem dentro. Beleza, então ele retornou, né? Observa que eu vou botar aqui um /n para que ele possa voltar na linha depois de cada iteração. Então, vamos rodar. E assim, observam que ele retornou para mim a cada índice, ele retornou um valor determinado. Perfeito. Para a gente ter mais certeza ainda, eu posso, né, botar valores aleatórios aqui só para a gente perceber que são diferentes, né? E eu vou rodar de novo, né? Então, observa que a cada índice que saiu, ele tem um valor especificado, né? Que é o valor que está naquele índice. Também o for loop pode ser usado, né? Usando, né, da mesma forma que a gente trabalhou com slice aqui para percorrer ela, a gente pode também percorrer um mapa, né? Um maps dentro do nosso, usando o for. Então, eu vou criar aqui um maps que vai ser igual a map, e o nosso mapa vai ter uma chave string e aí vai ter valores de inteiros. E vamos ter aqui, por exemplo, um A, que vai ser igual a 2. Vamos ter um B, que vai ser igual a 45. Vamos ter um T, que vai ser igual a 50. E como quando a gente vai percorrer um mapa, ele vai devolver para a gente a chave e o valor. Então, for map, eu vou dizer que a chave, ele vai receber a chave e o valor. E
vai ser igual a range, usando a palavra-chave range, e seguido do mapa, né? Que a gente vai percorrer o maps. Perfeito. E eu vou, né, pedir para imprimir novamente para a gente, né? Eu vou usar novamente o print. E a chave vai ser %S, %S, vírgula, valor vai ser igual a %D. Então, novamente, não esquecendo da nova linha no fim. Então, vai receber chave, valor. E rodando esse código, né, ele vai poder imprimir para a gente a chave e o valor de cada item dentro, né, do nosso mapa. Perfeito. Então, observa que ele retornou para a gente, né, cada chave e o valor. Se a gente quiser, a gente pode ignorar, né, alguma desses dados que estão chegando. Ou seja, eu posso percorrer meu mapa, então eu vou copiar aqui. Eu posso percorrer meu mapa e decidir que eu não me interesso pelas chaves, eu quero ignorar as chaves. Então, eu vou substituir a chave pelo underline, né, que é o valor, esse underline. Então, ele vai simplesmente ignorar esse valor, né, ele vai ignorar a chave e vai devolver apenas. Na verdade, ele vai devolver os dois, só que nós não vamos precisar usá-la, nós não queremos usar ela, a gente só se interessa pelo valor. Então, eu posso aqui remover a chave, né, do meu print e imprimir apenas o valor. Eu vou rodar o código e observa que ele devolveu, né, ele imprimiu certinho, sem nenhum erro, os valores que estão dentro do nosso mapa. Então, em relação à for, são a forma básica, né, de usar ela. E eu sugiro, né, que vocês possam dar uma olhada na documentação, mas basicamente é isso, né? Não há muito mistério em relação ao for. Apesar de ela ter uma estrutura um pouco diferente das outras linguagens, ela é bastante útil, né? Bastante muito usado. Então, se vocês gostaram do conteúdo até agora, não deixem de se inscrever no canal, deixem o seu like. E se não entendeu, não conseguiu rodar os códigos, os exemplos aqui, pode deixar nos comentários que a gente vai tentar responder ao máximo possível para que, né, a gente crie aqui uma comunidade de gente que se ajude, que se apoia, que faça com que a gente possa ser programadores eficientes e excelentes.